Vamos falar hoje exortação à ousadia e à santidade, coragem, ânimo de servir a Deus, ter coragem, ter ânimo e segurança, confiança em Deus, que Ele é eterno. E a salvação é eterna. Vamos começar esse estudo em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Exortação à santidade. Mas antes, vou pedir ao irmão Paulo que dirija a oração. E que Deus nos abençoe aqui essa hora proveitosa e que me use mais uma vez. Amém. Irmão Paulo. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos por mais uma vez que estamos aqui na tua casa. E muitos gratos, pela presença do pastor aqui entre nós, que pelo seu retorno. Que o Senhor possa estar abençoando ele nessa cirurgia, que ele possa, cada dia melhor, cada dia te servir melhor, ao ler a sua palavra, a sua escritura. E pedimos nesse momento por ele agora, que ele tenha a sabedoria para falar aquilo que deve ser falado, aquilo que tu queres que seja falado, e ampare sempre. E a todos que vamos ouvir, que o nosso coração esteja aberto e preparado para receber a tua palavra como uma terra fértil. Tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Paulo, pela oração e obrigado aos irmãos pelos hinos. Irmãos, uma coisa que a gente nunca deve fazer, nós como cristãos, nunca devemos abandonar a Cristo. Nunca devemos abandonar, desanimar de servir a Ele. Ou esteja em bastante, ou esteja em pouco. Nunca devemos abandonar a igreja. Os cultos que está aqui vai ter, esse versículo vamos passar por ele. O que nós devemos abandonar? O mundo. Nós devemos abandonar os pecados. O mundo oferece tantas coisas, tanto divertimento para a carne, que isso é passageiro. E muitos cristãos estão afastando de Jesus, afastando de Deus, para as coisas do mundo. A gente vê que o mundo está indo no embalo tanto, que agora é época da Olimpíada, se vê que como que o povo está tudo focado por isso. E o povo de Deus deve saber que nós devemos estar focados para as coisas de Deus. Jamais, nunca devemos permitir que nós vamos trocar um momento de servir a Deus para nos servir nós mesmos lá fora. Tem hora para tudo, tem tempo para tudo. Então aqui no versículo 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tem Bíblia sobrando aí também, se o irmão Daniel quiser arrumar para a sua esposa, tem, pode pegar Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha bem aqui, ele está falando que, o apóstolo aqui está falando para nós cristãos, nós irmãos, olha irmão, pois, tendo ousadia quer dizer coragem, ânimo, com toda a segurança e fé e confiança, para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós entramos no santuário, naquele lugar santo que nós ainda não chegamos. Assim como eles tinham que ter o sangue de animais para entrar no santuário. E nós aqui, ele fala, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Foi Jesus que consagrou o caminho, que ele passou pela cruz, que lá no Evangelho de João, Jesus disse no versículo 14, versículo 6, ele fala: e eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é ele que consagrou o caminho, que ele fala aqui, pelo véu, isto é, pela sua carne, ele morreu. Jesus, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele fala aqui no versículo 2, ó: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza. Então ele fala que nós cheguemos com verdadeiro coração, um coração regenerado, um coração verdadeiro, não com fingimento, com ânimo, com ousadia, ele está dizendo. Corações purificados. A palavra purificado vem da palavra puro. Como que nós temos nossos corações purificados? Dizer que nós não temos pecado? Não, nós temos pecados, nós pecamos. Mas Cristo, ele nos purificou. Nós somos nossos corações, coração da alma, purificado em Cristo Jesus. Então ele vê que nós estamos purificados. Nós não precisamos fazer mais nada depois do que Jesus fez para entrar no santuário. É ele na frente, é ele que salva, é ele que nos purifica. E fala, e da má consciência. O homem velho, o nosso velho, a velha natureza, ela é até a consciência má. Então nós devemos ter purificado da má consciência, nós devemos purificar cada vez mais, chegando cada vez mais perto de Jesus, de Deus. Não distanciar, não afastar, nós devemos distanciar do mundo e aproximar de Deus. E está o contrário, os cristãos, os crentes hoje, estão distanciando de Deus e aproximando do mundo. Nós não devemos permitir que isso aconteça em nós. Olha, da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele usou água aqui. Essa água aqui, ó, é que nós fomos lavados pela palavra de Deus. Você quer ver só em Tito, aqui perto? Tito. Tito capítulo 3, versículo, fala purificado. Tito capítulo 3, ele fala, porque também, vamos ler só naquela parte aqui, ó, o versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. Então aqui a palavra de Deus, ela que nos lava, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Então pela lavagem da regeneração, quer dizer, foi regenerado de novo, nascido de novo. E a renovação do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos renova, nós somos renovados, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que abundantemente Ele derramou sobre nós. Deus, o Pai, Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ó, vida eterna. Então nós não somos por obras de justiça. Eu fiz boas obras, eu faço o bem, só faço o bem, pratico o bem. Isso não salva ninguém. Isso é bom. O que salva é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui no versículo 2, aqui do 22, de Hebreus 10, e o corpo lavado com água limpa. Fala da consciência, se note bem, um coração verdadeiro coração, e inteira certeza de fé. Você tem que ter certeza da fé em quem que você está colocando certo, que é o nosso Senhor Jesus. Inteira, não é meia fé, não é meia certeza, inteira. Então, aqui depois ele fala, e tendo os corações, não é esse coração humano que de carne aqui, é o coração da alma, onde está o nosso ser. Então, purificados da má consciência. A consciência é o nosso pensamento, o nosso coração e da alma. Purifica. Em vez de pensar o mal, em vez de odiar, faz o contrário. Em vez de odiar, ama. Em vez de desejar o mal, perdoa. Um coração perdoador, que ele está falando aqui. E o corpo lavado com água limpa. Então, estão sentindo figurado com água limpa, lavado. Nós fomos lavados no sangue de Cristo. Não precisamos fazer mais nada para isso. Agora nós precisamos cada vez dar um passo mais andando, purificando mais, purificando. Aí ele fala aqui no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos. Vamos ter de novo, reter, segurar com firmeza a confissão da nossa esperança. Aquela confissão que nós confessamos, que aceitamos Cristo, então essa esperança nós devemos retenhamos. Firme, isso aí está dizendo. Porque ele fala aqui, porque fiel é aquele, é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele fala, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Deus, ele fala, fiel é Deus, Ele que é fiel, pelo Jesus Cristo, por Ele, nós fomos chamados, Ele nos chamou para comunhão, para ter uma comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ninguém pode ter comunhão com Deus, Deus Pai, se não for passar por Jesus. Nós temos comunhão com os outros, irmãos, por causa de Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui hoje, com certeza. Se eu não tivesse o Espírito Santo, os irmãos não tivessem o Espírito Santo, não tinha como nós ter aquela união para poder vir aqui servir a Ele. Então, por isso que ele disse aqui, ó, fiel, aqui no versículo 23, é o que prometeu. Então, ele que prometeu, ele que é fiel. Homem nenhum é fiel que prometer, político nenhum, governante nenhum, ninguém. Fiel é ele, o que ele prometeu, ele cumpre. E agora, aqui no versículo 24, ele fala, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele fala aqui no versículo, o apóstolo fala, vamos considerar um outro. Nós devemos considerar, nós devemos aceitar, nós devemos amar, nós devemos pensar no ser humano, no outro, uns aos outros. Considera. Pensa um pouco, ajuda uns aos outros, para estimular. Nós devemos estimular ao amor e às boas obras. É isso que ele está nos convidando, falando para nós, olha, estimula aqueles que estão desanimados. O que estimula nós é a palavra de Deus e a Bíblia. É Ele que nos estimula nós. Aqui, olha o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ele fala, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vocês viram só, irmãos? Então ele fala, não deixando. Que congregação é a nossa congregação? A nossa, onde nós congrega, os cultos, a igreja. Não é para deixar, de forma nenhuma. Deus não se agrada quando os cristãos deixam à toa, assim, automaticamente. Ele fala, como é costumes de alguns, por prática. Tem o costume de deixar a congregação, tem aquele hábito de deixar a congregação. Como ele fala antes, ou melhor, portanto, vai admoestando-nos uns aos outros. É para admoestar, é para aconselhar, é para ajudar uns aos outros. E tanto mais, ele fala aqui no versículo 25, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está aproximando aquele dia. Atos 2,42, vamos ver. Atos 2,42. Olha aqui também o que Pedro diz aqui, ó, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqui, os discípulos, aqueles irmãos, e na comunhão, olha o que está escrito, que na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está vendo? Lá o apóstolo disse, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. E aqui fala, ó, eles, muito antes, ó, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nós cristãos hoje, irmãos, nós devemos estar bem maduros para, olha, perseverar na doutrina da Bíblia verdadeira. Nunca deve deixar que venha uma outra doutrina entrar
no nossa mente, no nosso coração. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, e nós também devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. E ele fala também, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Que comunhão que é essa? Que comunhão que ele está falando? E no partir do pão, é na ceia, os pecados confessados. E olha o 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Voltando para trás aqui também nesse capítulo, versículo 32, capítulo 2, 38, aliás. Vamos ler o 37. Também falando dele, ó. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens? Que faremos, homens, irmãos? Compungiram, quer dizer que ele despertar o seu coração, falando, e despertar o coração, quer dizer, arrependeram-se. O coração desperta aqui, em seu coração despertou, eles acordaram para a realidade. Nós cristãos, a pessoa que não tem Cristo ainda, ele tem que acordar pela realidade. Tem que despertar no coração dele. Como que vai despertar? Era ouvindo a palavra de Deus. E aqui eles arrependeram-se. Então, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Aí a resposta, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então quer dizer que eles perseveraram na doutrina, não abandonaram a doutrina. Isso vem vindo desde aquele tempo, e nós estamos aqui, irmãos. Será que as demais igrejas, os demais chamados cristãos, eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos? É eu aqui. Por isso que vemos aqui. Então, aqui no versículo do 26, ele fala aqui em Hebreus 10. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Entendeu? Olha bem. Depois, porque se pecarmos voluntariamente, vem aquele pecado que você não está esperando. Agora, você planejar o pecado, por exemplo, planejar algo, uma mentira, você fazer algo, você planejar antes. Então, aí, voluntariamente. Então, olha, eu estou fazendo planejado. Olha, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, porque você já está ciente que é pecado, que é da verdade. Você recebeu. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Para frente um pouco, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 2,20. Olha aqui que diz aqui, portanto, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido. Havia gente envolvido no pecado, mas não é vencido. Não pode deixar o pecado vencer, entendeu? Não pode deixar
o pecado vencer, que era 2-0, por exemplo, 2-1, envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ele disse aqui. Então, e também no capítulo 6, voltando para trás, que é no capítulo 6, versículo 4, porque é impossível, olha, o apóstolo diz, capítulo 6, versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Você note bem, aqui ele está dizendo assim, a pessoa, ele está falando que é impossível uma pessoa que é salva, que foram iluminados, que tem certeza da salvação, ele já provou o dom celestial e tornou participante do Espírito Santo. É impossível acontecer isso, que ele depois precisa, diz, eu perdi a salvação, que falou, depois recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Agora eu já perdi a salvação, eu pequei. Agora tem que aceitar Jesus para ser salvo. Não. Agora tem muitos que eles pensam que é um salvos. Olha, participante, olha, ele provaram o dom celestial, usa púlpito, prega. O Espírito Santo pode até usar, mas não habitando. Porque se a pessoa, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem um novo nascimento, ele é um religioso, ele pode pregar, e pode haver até conversão, porque ele está usando a palavra de Deus. Ele está usando a palavra que é inspirada. Porque se ele disser, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pode não ter a vida eterna, mas ele está pregando quem pode ter a vida eterna. Ele está pregando a verdade. Então aqui é no caso aqui de Hebreus aqui. Então aqui, e depois renovado para o arrependimento, pois assim como a eles de novo crucificam o Filho de Deus, versículo 6, do capítulo 6, e expõe ao vitupério. Aqui depois no versículo 9 ele vai falar para outra classe de pessoas, mas de vós, amados. E essa classe aqui, eles participaram do dom celestial, mas eles não eram salvos. Eles não eram, porque aqui depois ele fala assim, mas de vós, versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanhem a salvação, e ainda que assim falamos. Então, tem dois grupos. Quando o apóstolo falou, é mesmo que eu falar para um cristão, de vocês, eu espero coisas melhores. Não vou esperar coisa melhor, coisa boa do ímpio. Claro que não. Então é estranho quando um cristão, ele faz coisas. Às vezes ele cai, às vezes ele afunda no pecado, mas ele volta. Ele volta, arrepende. Ele precisa ter muito cuidado com isso. Então aqui diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não resta, não adianta fazer mais nada.
Jesus, ele morreu uma vez só, de uma vez por todas. Se você foi salvo, é salvo. É uma vez só a salvação. Não tem essa coisa. Sou salvo hoje, amanhã eu não sou. Bom, confessei, fui salvo de novo. Arrependo, aceito Jesus. Depois peco, perdi a salvação. Não. De maneira nenhuma. A salvação, ela é eterna. Se salva, é salvo. Então, o cristão, ele foge. Ele não vai querer estar no lamaçal do pecado, vai querer. Então, é por isso que disse aqui. Então, vamos parar de onde começamos. Tendo, pois, irmãos, ousadia, ter coragem, ser disposto. O cristão, ele precisa ter coragem. Para uma pessoa aceitar Cristo e seguir, ele precisa ter coragem. Cada um de nós temos essa experiência, eu tenho. Você tem que ter coragem, vai deixar os amigos, ou vai deixar a família, vai deixar muita coisa. Você tem que perder muitas coisas, como diz lá em Lucas, não dá para ir lá. Olha, tem que perder muitas coisas. Perder as coisas que a maioria a gente gosta lá do mundo. Perder os divertimentos da carne. Não é que nós não vamos divertir, vamos ficar só assim. Não, mas tem hora para tudo. A hora que é de servir a Deus, vamos servir a Deus. E a hora que é para ir numa festa, vamos. Mas precisa ter cuidado com isso. Nós não devemos mesclar. Eu vou servir a Deus e vou servir o mundo. Eu vou servir a Deus e vou servir o diabo. Não tem como. Ele é o adversário. Nós já saímos de lá. Então ele disse aqui, ó. Temos ousadia, pois, irmãos, ousadia para entrar. Tem que ter coragem para entrar com ânimo e com fé e segurança. Você tem que ter confiança. Examinar que vale a pena ter essa vida aí no santuário, pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Não é sangue de bodes, não é sangue de animais, não é obras, não é sacrifício. Ninguém vai para o céu através de sacrifício. Ninguém vai para o céu por fazer parte da igreja. Ninguém vai para o céu por fazer parte, por ser batizado. Eu batizei nas águas, já tem fé no batismo. Não. É o sangue de Cristo que lava os pecados. A água é um símbolo, é uma amostra do batistério. Nós vemos aqui para servir a Deus. Agora, aquele que não tem salvação, ele vem para ouvir a palavra de Deus. Aí é com ele com Deus. A palavra é pregada. E nós agora devemos ter ousadia. Ousadia para servir aos outros. Como fala aqui também. Então, pelo novo e vivo caminho. É um novo. Caminho velho passou o caminho que nós estávamos. Agora nós estamos no novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ele consagrou o caminho para ir para o céu. Consagrado. Preço de sangue. A vida do Cordeiro de Deus. Amém? Então, tenhamos uma boa noite. Quem é que vai pregar sexta-feira? Quer pregar, irmão Daniel Domingos? Acho que não. Então vai ser quem, irmão Paulo? Acho que é o irmão Daniel aí, Martins. Que hino que nós vamos cantar? Eu comecei a empolgar um pouco aqui e começou a doer a testa aqui, ó. A gente... começou... Vai chegar a minha vez ainda, se eu pregar, Olha, eu vou filmar vocês também, ó.
Quem que você junto a ti, minha